fica mais difícil quando você vai fazer tudo sozinha. Fica difícil de acertar, fica difícil de modular todos os sinais e sintomas que a gente sente, que é normal sentir, mas tem como prevenir para você não sentir. E você precisa saber o que realmente vai acontecer e saber o caminho certo a seguir para ter sucesso no jejum intermitente. Então fica comigo aqui nessa live até o final, que eu vou te ensinar passo a passo de como estruturar o seu jejum intermitente, tá certo? Eu tenho uma paciente bem legal, assim, porque são experiências. São experiências, eu vou compartilhar algumas aqui que eu lembrar. Eu lembrei da Maria. E aí, a Maria, a gente estruturou para ela um jejum intermitente. No primeiro dia de jejum, ela falava para mim assim: tô com dor de cabeça, tô com muita dor de cabeça. E aí a gente ajustou tudo. E no segundo dia, sabe o que aconteceu? Ela já sabia o que fazer quando sentisse a dor de cabeça. E ela fez. No segundo dia, a dor de cabeça foi embora. E o que ela fez? Continuou na estratégia de jejum intermitente. Com isso, ela perdeu mais de 8 quilos só mudando a estratégia alimentar. Olha que incrível, né? O corpo dela, o metabolismo dela, meio que acordou ali, mudando a estratégia. De uma forma que ele começou a gerar energia queimando as gorduras, certo? E a gente foi acompanhando esse resultado dela, essa queima de gordura dela, que foi maravilhoso, pela avaliação corporal. Então a gente estava dosando ali, né? Quanto de massa muscular a gente tinha, quanto de gordura ainda tinha, quanto que queimou de gordura, o quanto a gente preservou dessa massa muscular, e foi fantástico, tá certo? Algumas coisas acontecem com frequência quando a gente faz o jejum intermitente, que é a questão da fome. Questão da atividade física, e muitas pessoas me procuram falando sobre poxa, Nutri, mas como que eu vou fazer atividade física? A minha atividade física é uma atividade física assim que eu pego muito peso, eu faço um aeróbico muito intenso, tenho medo de passar mal. Já passou por essa situação? Você já teve medo de passar mal no treino? Conta pra mim. Ivan, jejum intermitente para homem. Nossa, é incrível. Gente, é incrível o jejum intermitente, o resultado que ele traz no metabolismo de um homem. Porque metabolismo é diferente. O metabolismo da mulher é um e o metabolismo do homem é outro, completamente diferente. Eu adoro fazer jejum intermitente com homens. Dá muito certo. Bom, as principais dúvidas que eu recebo sobre o jejum intermitente é em relação à atividade física, o medo que as pessoas têm em fazer atividade física estando em jejum. Porém, nós temos grandes nomes, famosos, atletas que fazem o seu preparo físico dentro da janela de jejum intermitente. E, gente, isso aumenta, inclusive, a produção de corpos cetônicos, que aumenta como se a gente tivesse uma máquina de queimar gordura, sabe? É incrível. Só que, para isso, para você ter esses bons resultados, você precisa de um jejum intermitente muito bem estruturado. Na hora que acaba o jejum, podemos comer de tudo? Ah, meu Deus, olha só. A Lúcia tá perguntando. Calma, que eu vou chegar lá. Bom, e a forma errada? Olha isso. Muita gente não sabe, mas existe a forma errada de fazer o jejum intermitente. Infelizmente, para tudo na vida tem o jeito certo e o jeito errado. Eu vou falar para vocês algumas formas erradas e depois eu vou falar o jeito certo com um passo a passo de como você vai fazer isso. A forma errada que a maioria das pessoas fazem é o seguinte: visualiza comigo essa situação. Você fez o jejum intermitente de, sei lá, 12, 18, 24 horas. E aí, você tá com fome, porque abriu a janela de refeição, tá? Do seu dia ali, você saiu do jejum e você tá com uma fome, mas uma fome de leão. É uma fome que não dá para explicar. O que você vai fazer? Se você não tem nada pronto, você vai fazer uma refeição livre ali para quebrar esse jejum, não é? Você vai fazer uma refeição livre, você vai entrar no primeiro lugarzinho lá do drive-thru lá do fast food.
Você vai pedir a comida de aplicativo e aí vai ser um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa, porque você está com muita fome. Ou você vai na padaria e vai fazer sua refeição livre, certo? E a maioria das pessoas fazem errado. Quebram a janela de jejum com refeições livres, com alimentos ultraprocessados, com alimentos ricos em açúcar refinado, em farinha refinada, farinha branca. Olha isso. E aí, nessa janela, se você faz isso, nessa janela de alimentação, você vai ter muita fome e vai querer comer constantemente. Você vai querer se alimentar constantemente, certo? E já era, acabou o jejum. Por quê? Eu vou te explicar o porquê que acabou o jejum aí. Outra coisa é não consumir a quantidade ideal de fibras por dia. Não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu sempre digo o que é verdade, né? E uma grande verdade é que o papel importante das fibras é te trazer saciedade, te dar saciedade. Esse é o papel primordial das fibras. Se você, na sua janela de refeição, não consome fibras, você vai ter muita fome. Você com certeza vai ter muita fome, tá? E aí vai ser mais difícil fechar essa janela de refeição, certo? Bom, outra forma errada de fazer o jejum intermitente, e você vai entender aquilo que eu falei lá na primeira forma errada que eu disse aqui, é quebrar o jejum com refeições livres, certo? Foi a primeira coisa que eu disse, de erro. E o terceiro erro mais comum é não bater a sua ingestão de macronutrientes. O que são macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura boa, que é proveniente da alimentação que a gente vai adquirindo. Se você não sabe a quantidade que você precisa ingerir dentro da janela de alimentação no seu dia de jejum, poxa, você vai jogar toda a estratégia de jejum por água abaixo. Por água abaixo. Por quê? Durante o jejum, nós não esperamos que você tenha uma ingestão calórica igual ao dia que você não está de jejum. Essa é uma das formas de fazer jejum intermitente, tá? Só um spoiler para vocês aqui. Uma das formas de fazer o jejum intermitente é intercalando, certo? Só que nunca vai ser a mesma calorias. Porém, você precisa saber o que você vai comer na janela, dentro da janela de refeição no dia de jejum e o que você vai comer no outro dia. Se você não sabe qual a quantidade calórica e também não sabe qual vai ser a distribuição de macronutrientes, temos um problema, porque provavelmente você vai errar na hora de estruturar esse protocolo de emagrecimento, certo?